Salve! Hoje daremos continuidade ao nosso estudo de função afim. Hoje falaremos sobre grandezas diretamente proporcionais. Aparentemente é um tema totalmente diferente. De fato, ele tem uma aplicação diferenciada, inclusive com o uso de regra de 3 e multiplicação direta. Mas aqui nós vamos ver a relação com uma função afim, com uma função de primeiro grau. Então, grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá. Um técnico tendo à sua disposição uma balança e alguns recipientes de vidro. Mediu a massa de alguns volumes diferentes de azeite de oliva e montou a seguinte tabela. Tá, então ele mediu, tá, pesou, anotou 7 experiências, ok? E o volume em mililitros. Ele destacou o quê? O volume em 100 mililitros tinha peso de 80 gramas. Em 200 mililitros, 160. Em 300, 240. Em 400, 320. 500, 500 mililitros, meio litro, né? 320 gramas, ou 400 gramas. 1 litro, 1000 mililitros, 800 gramas. 2 litros, 2000 mililitros, 1600 gramas. Então a gente já pode perceber aqui que há uma relação, né? A cada 100 ml, o peso do azeite é de 80, né? Então 200 vai multiplicar por 2. Por exemplo, em relação de 100 para 80, de 1000 para 800. Então aqui manteve uma proporcionalidade. Bom? Então olha só, podemos observar que para cada volume existem em correspondência uma única massa, ou seja, a massa em função do volume. Com os resultados obtidos, o técnico construiu o gráfico abaixo. Ele notou, então, que havia vários pontos alinhados, determinando uma reta, que é justamente a equação, o gráfico de uma função de primeiro grau, uma função afim. E essa reta, tá, a qual passa pela origem. Claro, se não tem nada de ml, não tem peso, né? Então passa pela origem. Tinha obtido o gráfico de uma função linear, tá? Então, linearidade mantém a mesma proporção. Ao observar os pares de valores da tabela, o técnico percebeu que, em todas as experiências, a razão entre a massa e o volume era 0,8. Muito bem. Por exemplo, a 80 gramas, a 80 ml, aliás, 80 gramas equivalem a 100 ml, né? 0,8. 160 gramas, 200 ml. E assim por diante. Se sempre dividir esse valor por esse, massa por volume, a gente tem o mesmo coeficiente. E esse coeficiente é justamente o grau de inclinação da reta. É ele que se vai dizer se a reta vai crescer mais lentamente ou se ela vai crescer mais rapidamente. Quanto maior esse valor, mais rápido a função cresce. Ele ainda constatou que quando o volume dobrava, a massa também dobrava. Quando o volume triplicava, a massa também triplicava. Se o volume era multiplicado por 10, a massa também era multiplicada por 10, assim por diante. Assim funciona a proporcionalidade. Então aqui o técnico concluiu então que o volume e a massa de certas substâncias são grandezas diretamente proporcionais. Para uma dada substância, o quociente da massa m pelo correspondente volume v é chamado de densidade. Então olha só, toda vez que a gente pegar o valor da massa e dividir pelo volume, a gente está calculando a densidade do material. Bom, isso é muito perceptível em física e em química também. Tá bom? Se ele quisesse determinar a massa correspondente a 140 ml de azeite, ele poderia simplesmente pega esse 0,8 e multiplica por 140. Ou seja, a massa seria de 112 gramas. Tá bom? Outra alternativa é estabelecer a regra de 3, né?
Ó, cada 100 ml 80 gramas, 140 x gramas, né? Multiplicação cruzada, 100 vezes x, 100x igual 140 vezes 80, né? Faz o xizinho aqui. Aí 140 vezes 80 dá justamente, olha só, dá 14.000 gramas, né? Olha só, 80. 140 vezes 80, 11.200 gramas dividido por 100 dá 112 gramas. Ou seja, esse 100 que está multiplicando, ele vai dividindo depois. Tá bom? Esse procedimento é comumente chamado de regra de 3. Regra de 3 simples. Por que regra de 3? Porque nós temos 3 informações. Tá? Por isso regra de 3. Muito bem. Então aqui vamos... Acho que a gente pode resolver esse exercício juntos, né? Ou eu vou deixar alguns... Na próxima aula a gente resolver... Fazer apenas a correção, né? Então, olha só. Em cada tabela seguinte, y é diretamente proporcional a x. Ok. Encontre os valores desconhecidos. Muito bem, então vamos refazer essas tabelas. Deixa eu abrir o nosso rascunho aqui. Exercícios 1.2. Número 1. Letra A, né? X e Y, né? São duas tabelas, 6 por 2. Aliás, 2 por 6, né? Duas linhas e 6 colunas. Vamos fazer essa tabela aqui. Duas linhas e 6 colunas. Podemos centralizar esses camaradas. Centralizar os dados, né? X e Y. Então, olha só. Então, o que a gente pode fazer? Vou abrir aqui 1,2, 1,5, 2,1. 1,2, 1,5, 2,1. 0,85 e C, né? Depois 2,4, 3. Já até descobrimos a relação. Por que não vai direto? 3AB4. Então vejamos. Bom, diz que é diretamente proporcional. Então, olha só. 1,2 para 2,4 foi multiplicado por quantos? Ou foi dividido por quantos? Tem a relação de multiplicação e divisão direta, tá? Seja o de baixo com o de cima ou de cima com o de baixo. Bom? Então, olha só. 1,5 virou 3, né? 1,5 virou 3. Então, foi multiplicado por 2. Certo? Então, aqui ficaria como? 2,1 multiplicar por 2 dá 4,2. Certo? 0,85 multiplicando por 2. Olha só, se a gente multiplicar todo mundo por 2, ó. O primeiro, 1,2 vezes 2, 2,4. Multiplica 1,5 vezes 2, dá o 3. 2,1 vezes 2, dá 4,2, que a gente encontrou. O 0,85
multiplicado por 12, nós temos 1,7. E aqui pediu a letra C e o C está em cima, né? Bom, se de cima para baixo foi multiplicado por 2... Ai, perdão. Então, de baixo para cima vai ser dividido. Então, C é igual a 2. Certo? É isso. Letra B. Novamente. Agora tem uma coluna a menos, né? 3, 6, 15, 60. 3, 6, 15, 60. Essa coluna não tem, né? Embaixo é 2, 4, A, B. 2, 4, A e B. Uma coisa que a gente pode perceber. Agora está diminuindo os valores, né? Então foi dividido por algum, né? Então olha só, que número... 3 virou 2, 6 virou 4. 15 virará quanto? 60 virará quanto? Olha só, 3 dividido por 2 é 1,5, né? 1,5. Então, olha só. 3 dividido por 2, 1,5. Então, quer dizer, foi pegado 3 e dividiu por 1,5, que deu 2. Então, ó, prova real. 6 dividido por 1,5 tem que dar 4. Deu 4. Manteve a proporcionalidade. Então, 15 dividido por 1,5 vai ser 10, né? 15 dividido por 1,5, 10. Então, o valor de A aqui é 10. O valor de B, 60 dividido por 1,5 deve dar seus 40, né? 40. B igual a 40. Manteve a proporcionalidade. Tá bom? Então, ou seja, se eu multiplico aqui ou divido, tem que multiplicar ou dividir pelo mesmo valor na sequência. Tá bom? Vamos para o próximo. No seu primeiro mês de atividade, uma pequena empresa lucrou R$ 5.400. Paulo e Roberto, seus sócios investiram 15 e 12 mil, respectivamente. Como deve ser dividido o lucro entre Paulo e Roberto, uma vez que ele é diretamente proporcional ao valor investido? Muito bem, aqui já a gente tem uma aplicação muito interessante. A gente tem Paulo e Roberto, né? Muito bem. Paulo investiu 15 mil. Ok? Enquanto que Roberto investiu 12 mil, né? Uma coisa importante para identificar aqui é a soma dos investimentos, tá? Que é o total. Ok? 15 mais 12 dá 27 mil. Certo? Então esse é o total do investimento. Ok? De retorno, vou colocar aqui só a informação, mas a gente não vai usar agora. O lucro, né? O lucro no primeiro mês. 5.400. É tudo reais mesmo? Tudo reais, ok. Tudo bem. Então vamos lá, vamos fazer isso com mais calma. Tá, Roberto e Paulo, tá? Investiram 15 e 12, soma deu 17. O que a gente precisa descobrir é o seguinte. A gente pode tentar resolver isso aqui por porcentagem. Olha só. Concorda que a porcentagem de retorno para o Paulo tem que ser maior? Porque foi 15, investiu 15 e Roberto investiu 12. Então a proporcionalidade tem que ser um pouquinho mais favorável. A porcentagem dele tem que ser um pouquinho mais favorável.
Então, olha só, a gente pode resolver esse problema por porcentagem. Vamos inserir uma tabela. Aqui a gente vai colocar a grana. E aqui a porcentagem. Ou seja, a gente pode descobrir os dois valores possíveis, né? A gente sabe que 27 mil foi o investimento total, certo? Investimento total, ok. Então, o total nos representa 100%, ok? Vamos calcular a situação do Paulo, que investiu mais, tá? Paulo investiu 15 mil. Ok, Paulo investiu 15 mil. Qual que é essa porcentagem? Não sabemos, é X. Então aqui a gente vai multiplicar cruzado. Olha só, 27 mil vezes X. Opcional botar o ponto, tá? Só que na hora que a gente for digitar na calculadora, a gente não pode colocar esse ponto. Porque na calculadora o ponto ele entende como vírgula, tá? Tomar cuidado com isso. E fazer a multiplicação, 27 mil por X, 15 mil por 100. 15 mil, vou colocar o ponto, né? Vezes 100. Ok. Nós temos aqui 15 mil vezes 100. É só acrescentar dois zeros, né? Aí o número muda. 1.500.000, né? Acrescentou dois zeros. Agora pega esse 27 que está multiplicando, passa dividindo. Aqui nem precisa no caso, fazer a divisão, porque olha só, esses três zeros a gente já pode simplificar, né? Ok? Então, 15 mil, aliás, 1.500 por 27, a gente pode simplificar. Ó. Divide todo mundo por 3. 1.500 por 3, 15 por 3 dá 5. Dá 500. 27 por 3 dá 9. Certo? Só que aqui não dá mais para dividir, né? Não dá para mais simplificar. 1.500 por 27 dá 55,55%. Tá? Então, a proporcionalidade do Paulo ele investiu 55,55%. Então, quer dizer o quê? Se a gente tirar 100 de 55%, a gente descobre a proporcionalidade do Roberto, que é 45%. 45,55%, né? A gente pode fazer a mesma situação pela regra de 3 e comprovar, ó. Multiplicação cruzada, só que agora o Paulo ofereceu 12 mil ao invés dos 15, né? Mesmo procedimento. 27 mil, isso. 12 mil vezes 100. 27 já está multiplicando, ele vai dividindo, né? 1.200.000 dividido por 27 mil. Novamente a gente pode já cortar os dois zeros, os três zeros, aliás.
E X aqui tem que bater com quem? Com esses 45,55. Certo? Olha só. 1.200 dividido por 27. 44,444, né? Porque arredondou. Aí foi 55, aqui vai ser 44. Mas pode usar justamente esse valor. Porque a soma dos dois... Esse aqui foi arredondado. A soma dos dois tem que dar 100, né? Olha só, 55,55 mais 45,55. Era? É 55, deixa eu ver de novo. 1.500 dividido por 27. 55,55. 55,55. 44,45, né? Não é 45, é 44,45. 44,45. Agora sim. Esses dois valores tem que somar. Tá bom? Ó. A soma tem que dar 100. 55,55 mais 44,45. 100%. Perfeito. Agora, o que será dado a Roberto, aliás, a Paulo, né? Primeira Paulo, né? 55,55% de do lucro agora, né? 5.400. E a Roberto, a porcentagem dele é 45,44, desculpa, 44,45. Certo? Então, como é que faz isso? Ora, é só pegar esse valor, dividir por 100 e multiplicar pelo resultado, né? 5.400. Dá quase 3.000, né? Vamos fazer o seguinte, vamos usar todas as casas decimais. Tá, eu vou usar todas as casas decimais, não vou usar esse valor quebrado, não. Ou seja, é só pegar esse valor da divisão, 1.500 por 9, e multiplicar... Aliás, 1.500 por 27, né? E multiplicar pelo lucro, que é o 5.400, né? 5.400. Tá. Calma. Pega o valor, 1.500, dividido por 27. Isso aqui já está em porcentagem, então tem que dividir por 100. Aí esse resultado multiplica por 5.400. Dá 3.000 reais. Tá, Paulo vai receber, então, 3.000 reais. Certo? Roberto, por sua vez, vai receber o que sobrou, os 2.400. Mas vamos fazer essa conta, né? Olha só. Novamente, faz os 1.200 dividido por 27, vai dar aquela porcentagem, né? 44,44, tem que dividir por 100, porque isso já é porcentagem. 0,44444, ok. Agora multiplica isso por 5.400, que é o valor do lucro. 2.400. Bateu. Então, essas são as quantias que cada um vai receber proporcionalmente ao valor do lucro, né?
proporcionalmente ao valor investido, cada um tirou um lucro diferente. Tá bom? Bem, a número 3. Vamos ver se vai dar tempo. Talvez dê. Bom, a gente pode fazer o questionamento e responder na próxima aula também. Em um quadrado, a medida do lado e o perímetro são diretamente proporcionais? E a medida do lado e a área são proporcionais? São duas perguntas, né? Eu vou colocar assim, ó, para facilitar a nossa resposta. A e B. Então, assim, a gente precisa de um quadrado, né? Abriu Paint. Fazer um quadradinho aqui, bonitinho, de lado L, né? Com a fonte maior, né? Então eu vou deixar o questionamento aqui para vocês. Esse quadrado de lado L como é lado L? L aqui, L aqui, L em todos os lados, tá? Deixar assim. Medida do lado e o perímetro são diretamente proporcionais. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar alguns valores numa tabela. Ó, lado e perímetro. A gente pode utilizar essa ideia também. Analisar o seguinte, lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, L mais L mais L mais L. Ou simplesmente 4L, né? Certo? E a medida do lado e a área. Mesma ideia. Mesma ideia. Só que agora a área é lado vezes lado. Ou lado ao quadrado. E aí? Ela é... O perímetro em relação ao lado é diretamente proporcional. A área em relação ao lado é diretamente proporcional. Dois questionamentos. Então vamos lá. Coloca assim, ó. Lado 1 não vai ter graça, né? Porque vai ser 1 vezes 1. Então, vou colocar 2, 3, 5 e 7. 2 × 1 = 2, 3, 5 e 7. 2 × 2 = 4. 2 × 3 = 6. 2 × 4 = 8. 2 × 4 = 16. 2 × 5 = 24. 2 × 6 = 24. 2 × 7 = 24. 2 × 8 = 16. 2 × 9 = 24. 2 × 10 = 24. 2 × 11 = 24. 2 × 12 = 24. 2 × 13 = 24. 2 × 14 = 24. 2 × 15 = 24. 2 × 16 = 24. 2 × 17 = 24. 2 × 18 = 24. 2 × 19 = 24. 2 × 20 = 24. 2 × 21 = 24. 2 × 22 = 24. 2 × 23 = 24. 2 × 24 = 25. 2 × 26 = 27. 2 × 28 = 29. 2 × 29 = 30. 2 × 30 = 31. 2 × 32 = 32. 2 × 33 = 34. 2 × 34 = 35. 2 × 36 = 36. 2 × 37 = 38. 2 × 38 = 39. 2 × 40 = 41. 2 ×
Lá dos 2, 3, 5 e 7 também. Calcula cada uma desses valores e verifique se o valor de cima e embaixo mantém uma relação de proporcionalidade. Se manter a mesma razão do de baixo com o de cima, em cada uma das colunas, então sim. Se não manter a mesma proporcionalidade, então não. Bom, então fica aí para a próxima aula. Valeu!